Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 110 de língua portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, é interessante que você já tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto que estudaremos a partir da aula de hoje será uma revisão de todas as classes gramaticais da língua portuguesa. Hoje, na parte 1, nós vamos nos dedicar a revisar a classe dos substantivos. Os objetivos para nossa aula, então, revisar a classe gramatical dos substantivos. Bom, pessoal, como vocês já estudaram, esta classe gramatical lá no 6º ano, hoje nós faremos uma breve revisão, com o objetivo que você lembre aí desta classe gramatical e saiba identificar, reconhecer um substantivo dentro de uma frase. Então, o substantivo ele é uma classe gramatical, portanto, estudo que faz parte da morfologia e diz respeito a todas as palavras que nomeiam seres. Esses seres podem ser reais ou imaginários, concretos ou abstratos, Então, toda palavra que dá nome a algum ser é chamado, então, de substantivo dentro, da morfologia. Toda classe gramatical, ela é dividida entre palavras que são variáveis e invariáveis. O substantivo, ele faz parte das palavras que a gente vai chamar de variáveis. Por quê? Porque é uma palavra que eu posso flexionar. Mas o que vem a ser flexionar, Flexionar é mudar, é variar. Então, o substantivo, ele pode sofrer essa variação em relação ao gênero, feminino e masculino, também em relação ao número, singular e plural, e ainda em relação a grau, aumentativo e diminutivo. Então, ali na palavra menino, que exemplifica, essas flexões, então o substantivo menino foi flexionado ali para plural masculino, meninos, para feminino e singular, menina, para plural e feminino, meninas, para diminutivo masculino, menininho, e para aumentativo masculino, meninão. Então, isto é flexionar, Isto é uma palavra variável, porque eu posso estar fazendo as flexões deste substantivo. Muito bem. Então, nós podemos dizer, que os substantivos, eles se classificam de algumas maneiras. Então, quanto à sua classificação, os substantivos, eles podem ser substantivo comum, quando ele nomeia um ser de qualquer espécie, tá? Quando ele não especifica, ele generaliza. Comum é quando, trocando em miúdos, eu posso escrever a palavra de letra minúscula. Então, ali alguns exemplos: menino, criança, rio, cidade, estado, país, professora, entre tantas outras, Também temos o substantivo próprio, tá? O próprio é quando ele especifica, quando ele particulariza. E neste caso, são os substantivos que eu devo grafar, de letra maiúscula, porque são nomes próprios. Então, alguns exemplos ali: João, Tietê, São Paulo, Brasil, Santa Catarina. Resumidamente, são os nomes de pessoas, de cidades, estados, países, escolas, instituições, rios, regiões, enfim, tudo aquilo, então, que particulariza, ok? Os substantivos concretos. Então, quando a existência, desse substantivo, ela independe de outros seres, tá? Daí a gente vai chamar de substantivo concreto, lembrando que ele pode ser comum e concreto, ele pode ter mais de uma classificação. Então, ali, mesa, mulher, Rodrigo, computador, anjo, bruxa, bola, são todos seres que existem por si só, sem a necessidade de depender de outro, ok? Isto porque nós temos também os abstratos. Os abstratos são os substantivos que,
a existência dele depende de algo ou de alguém. Então ele existe, mas ele existe em outro ser, tá? Exemplo ali, ó, raiva. A raiva existe sozinha? Não, alguém sente raiva, né? Da mesma forma, o amor, a beleza, a tristeza, a juventude, a paz, a alegria, entre outros, né? Então estes são abstratos, eles não têm existência própria. Eles existem, mas existem dependendo de um outro ser, ok? Temos ainda os primitivos, que são os substantivos formados a partir de outra palavra. Aliás, né? Quando eles não são formados a partir de outra palavra. Os derivados é que são formados a partir de outra palavra. Então, primitivo é aquilo que veio primeiro, né? Então, ele não depende de outra palavra. Ele é a palavra que vai servir de base para a formação de outras. Livro, pedra, ferro, rosa, dente. E já o derivado, ele vai, né, existir a partir destas palavras primitivas. Então, como livro veio primeiro, livraria já é derivado, né? Porque deriva da palavra livro. Assim como pedreira, ferradura, rosário, dentista, que são todas palavras que se formaram a partir de outra palavra já existente. Temos também os substantivos simples, né? Quando possuem apenas um radical, ou seja, uma palavra. Chuva, flor, maçã, tempo, guarda. Isso porque temos também os compostos. E os compostos, então, são nomes formados por dois ou mais radicais, ou seja, duas ou mais palavras. Não necessariamente separadas por hífen. A maioria, né, boa parte é separada por hífen, mas nós temos várias palavras compostas que não separa por hífen. Então, ali alguns exemplos de substantivos compostos: o guarda-chuva, couve-flor, banana-maçã, passatempo, guarda-sol, entre outras. E temos ainda os substantivos coletivos, que são aqueles que vão indicar o quê? Um conjunto de seres, né? Desde que pertençam à mesma espécie. Então, ali a fauna para designar animais de uma região. O álbum, que eu posso aplicar tanto para fotografias, selos ou figurinhas. Arquipélago, conjunto de ilhas. A biblioteca, né? Uma coleção de livros. Legião, de soldados ou de anjos. Ramalhete de flores. Então aqui, né, nós temos uma lista, né, de substantivos coletivos. A professora trouxe alguns para exemplificar e para que você lembre, né, que existem também substantivos desta classificação. Agora, quanto ao gênero dos substantivos, né? Então, a norma padrão da língua portuguesa, ela reconhece dois gêneros atualmente, que é o gênero masculino e o gênero feminino. Na língua portuguesa, todo substantivo ele é classificado dentro de um desses dois gêneros, tá? Então, os substantivos masculinos, né, são aqueles aos quais a gente pode antepor os artigos o, os e uns. E os femininos são aqueles que a gente pode colocar na frente os artigos a, uma, as e umas, ok? Então, estas palavrinhas, né, esses artigos aí, eles servem para determinar se o substantivo é masculino ou feminino. Muito bem, e dentro dessa divisão entre masculino e feminino, existem duas classificações possíveis. Os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Biforme, ó, bi significa duas formas e uni significa uma única forma. Dentro dos substantivos, então, que a gente vai chamar de uniformes, né? Dentro, então, desta última classificação aí, os uniformes, eles ainda podem, né, dividir-se em comum, de dois gêneros, sobrecomuns ou epicenos. Muito bem, vamos falar um pouquinho, então, dos biformes, aqueles que possuem as duas formas, ok? Porque eu coloco ali, no caso, um artigo, o ou a,
e eu também vou ter ali no finalzinho da palavra, né, a mudança de O para A. Então, o caso ali do cabeleireiro, a cabeleireira. São duas formas diferentes, né? O lobo, a loba, o garoto, a garota. Então, observem que usando o artigo definido na frente do substantivo, eu tenho uma forma diferente pro masculino e eu tenho uma forma diferente para o feminino, né? Por isso, então, biforme, ó. Duas formas diferentes. Ok. No entanto, né, há outras formas que são responsáveis também pela marcação, né, dessa diferença de gêneros. Como, por exemplo, eu tenho palavras que mudam. Então, avó e avô, né, mudando o acento ali, eu tenho avó feminino, avô masculino. Também é o caso do professor, professora. Não foi só colocar um O, né? Ali não cabe um O atrás da palavra professor, né? Não cabe essa desinência. Irmão, irmã, né? Então são também formas diferentes, por isso biformes. E os uniformes, como eu já falei para vocês, né? Os uniformes, eles possuem apenas uma forma que não muda de acordo com o gênero, tá? O gênero desse tipo de substantivo ele vai ficar evidente, né, quando for baseado no contexto, ou seja, de acordo com o artigo ou até mesmo o adjetivo que estiver acompanhando esse substantivo. Então ali, ó, por exemplo, né, a palavra cadeira. Cadeira é uma palavra sempre no feminino, a cadeira. Não existe, né, uma forma no masculino. Também a palavra poste, sempre no masculino, o poste. Então, não tem, né, as duas formas, ok? Muito bem. Dentro, então, destes substantivos uniformes, né, que possuem uma única forma, nós temos ali os sobrecomuns, tá? Sobrecomum é aquele que só existe, né, só tem um gênero, tá? E o artigo que a gente utiliza na frente permanece sempre o mesmo, tanto para referir-se a masculino quanto a feminino. Então, o cônjuge, sempre no masculino, ainda que eu for usar o cônjuge para referir uma mulher, tá? O mesmo com a criança, sempre no feminino, mesmo que eu utilize a criança para um menino. O ídolo, sempre no masculino, mesmo que esse ídolo seja uma mulher, ok? Então, estes são os sobrecomuns. Já os comuns de dois gêneros são aqueles que a palavra, ela permanece a mesma, né? Ela não tem variação, o substantivo é o mesmo, mas eu consigo colocar na frente deste substantivo o artigo o para definir quando é masculino ou o artigo a para definir quando é feminino. Então, estudante, não tem estudanta. Então, é o estudante, a estudante. Mártir, o mártir, a mártir. Atleta, o atleta, a atleta. Artista, o artista, a artista. E dentista, o dentista, a dentista. Então, aqui, o artigo ele é responsável por definir o gênero, porque o substantivo, então, não varia. E temos também os substantivos epicenos, né? Dentro do grupo dos uniformes, tá? Os epicenos são aqueles que nomeiam animais que possuem na forma escrita apenas um gênero, tá? E aí a identificação vai ocorrer por meio das palavras macho e fêmea. Então, a cobra macho, a cobra fêmea. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. A hiena macho, a hiena fêmea. O tatu macho e o tatu fêmea, ok? Então, os epicenos apenas para os animais. E quanto ao número dos substantivos, né? Normalmente, a gente aplica, na hora de colocar para o plural o substantivo, é muito comum que a gente acrescente, né, a letra S. Então, menino, plural, meninos. Ponte, plural, pontes.
Mãe, plural, mães. Né? Mas assim, ó, tem umas regrinhas, né? Então, quando a palavra ela terminar com a letra M de mãe, o plural dessa palavra, desse substantivo, vai ser com NS. Então, nuvem, nuvens, bombom, bombons, motim, motins, né? Alguns substantivos apresentam plural terminando nas letras ES, né? Que são o caso, então, das palavras oxítonas, que terminam em S, Z e R. Freguês, fregueses, luz, luzes, cor, cores. Alguns substantivos também, né, aqueles que são terminados em ES, né? Nós temos a flexão para o plural. Aliás, quando termina em el, a flexão para o plural é em es, né? Então, pastel termina em l, né? El. Esse plural vai ser em es, pastéis. Por quê? Porque não existe pastéis, nem papéis, nem anéis, né? Então, todos esses plurais aí se formam pelo es, ok? Muito bem. Quando o substantivo ele termina em ão, né, ele pode ter alguns tipos de plurais diferentes. Ou em ãos, ães, ou ainda ões. Então lá, irmão, o plural é irmãos. Pão, o plural é pães. E leão, o plural é leões, né? Então tomar cuidado na hora que você pluraliza os substantivos, né, quando você flexiona eles para o plural, porque tem aí algumas especificidades. E ainda falando um pouquinho sobre o grau, né? Porque a gente está falando aqui de todas as flexões que o substantivo pode sofrer. Então, quanto ao grau, nós vamos ter aqui, né, normalmente, os sufixos ão e ona, que são aplicados para o aumentativo, masculino e feminino, né? E inho ou inha, que são utilizados para o diminutivo masculino ou diminutivo feminino. Então vamos observar aqui essa tabela, né? Eu tenho aqui na primeira coluna o substantivo, na segunda coluna ele foi flexionado para o aumentativo e na terceira coluna ele foi flexionado para o diminutivo, né? Então eu vou ler um para exemplificar e os outros você pode ler sozinho, então. Ó. Casa, casarão, casinha, né? Aquele sufixo, então, que ele é indicativo, né? Do aumentativo ou do diminutivo, né? No grau dos substantivos. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Agora vai lá para os exercícios. Não pule essa etapa. Ela é muito importante para a fixação dos conteúdos. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!